Pessoal, tudo bem? Márcio, aqui na Empirical Enterprise. Pessoal, vamos a mais uma dica gramatical. É o seguinte, falaremos a respeito do verbo to regret. Vamos observar essa estrutura e logo em seguida faremos uma análise e um comparativo com a nossa língua portuguesa. Tudo bem? Observem. I regret saying what I said. I shouldn't have said it. De novo. I regret saying what I said. I shouldn't have said it. Tudo bem? Bom, colocamos duas sentenças, né? Uma vai estar complementando a outra. Agora é o seguinte, ó. Quando utilizamos o verbo regret e logo a seguir um verbo com gerúndio, ou seja, com o acréscimo do ing, tá? Tem um significado. Aquela história, regret plus ing verb. Tá? Bom, veja bem, I regret saying significa que você arrepende-se do ato que leva à prática da ação. Portanto, quando você diz I regret saying what I said, eu arrependo-me de dizer o que eu disse. Ou seja, o ato motivou a prática de uma ação que agora faz com que você encontre-se arrependido de ter dito aquilo que não devia ter sido dito. Parece complexo, né? Mas não é não. E logo na sequência, né, fica mais fácil de entender. I shouldn't have said it. I shouldn't have said it. Eu não devia ter dito isso. Agora, eu gostaria muito de fazer uma observação. Should, ele é um modal. No comparativo com a língua portuguesa, ele representa pretérito imperfeito e futuro de pretérito. Certo? Como pretérito imperfeito, devia. Como futuro de pretérito é pretérito imperfeito, devia. Futuro de pretérito, deveria. São situações completamente diferentes. Então, nesse caso, I shouldn't have said it significa eu não devia ter dito isso. E o que significa essa sentença? Que você disse aquilo que não era para ter sido dito. Por essa razão você se encontra agora em estado de arrependimento. Então, parece simples, não é? Mas olha só, se você não tem conhecimento hábil na questão de tempos verbais na língua portuguesa, você jamais vai conseguir trabalhar uma estrutura que parece até então ser simples, mas de simples não tem nada. É bem complexa. É bem complexa, porque olha só. I regret saying what I said. I shouldn't have said it. Arrependo-me de ter dito isso. Não devia ter dito isso. O que você quer dizer com isso? Que o ato levou à prática da ação. Você fez o que não devia ter sido feito e agora você encontra-se em estado de arrependimento. Então, o pensar em inglês é complexo. Falar inglês, todo mundo fala. O problema não está na questão do falar inglês. A questão está no pensar inglês. Conhecer o seu próprio idioma, saber trabalhar o seu próprio idioma, trabalhar a sua própria comunicação, né? Ou seja, entender, né, como falar o seu próprio idioma para depois querer falar um idioma que não é seu. Então, veja bem, as regras, elas não são minhas. Eu apenas
as aplico. Eu mostro como funciona e aplico. Só isso. Não obrigo ninguém a absolutamente nada. Nada, 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 nada. Muito pelo contrário. O meu intuito é ajudar. Portanto, olha só. I regret saying what I said. Então, aqui, você disse algo. E aí, houve uma consequência. E essa consequência, ela foi desagradável. Não é? E aí você diz, I shouldn't have said it. Eu não devia ter dito isso. Mas você disse. Entendeu? Então você se arrepende do ato que fez com que você praticasse uma ação e que agora o coloca em um estado de arrependimento. Então o estudo gramatical ele não deve ser trabalhado com o intuito de decorar regras e sim entender o que está acontecendo ali. Porque se você diz assim, ó, I regret buying that car. I regret buying that car. I shouldn't have bought it. Mesma coisa. Então, ou seja, arrependo-me de comprar aquele carro. Mas você já comprou. É isso que a frase quer dizer. E aí você diz, I shouldn't have bought it. Eu não devia ter comprado. Então a estrutura que trabalha a ideia do arrependimento, ela é formada, não é, pelo modal should have mais o particípio passado do verbo principal. Devia ter comprado. É um pretérito imperfeito, entendeu? Digamos assim, composto, porque é composto por dois verbos, né? Um complementa o outro. Eu não devia ter. Ter o quê? Comprado. Eu não devia ter dito. Entendeu? Eu não devia o quê? Ter dito. Não? Então, olha só. Por isso que eu falo aqui no canal da importância do estudo gramatical. Se você tem por objetivo falar corretamente inglês, vamos ficar atentos aos tempos verbais e concordâncias na língua portuguesa, para que saibamos exatamente o que nós estamos fazendo, para termos a certeza de que estamos sendo entendidos por quem não fala português. Veja bem, é escrito ou falado, porque a fluência ela se dá quando você tem domínio gramatical. Ninguém consegue falar um idioma sem que se tenha domínio gramatical. Não é, eu não estou falando somente do inglês. Espanhol, alemão, francês, entendeu? Japonês. Ninguém consegue fluência em idioma nenhum se não conhecer estrutura gramatical. Não é assim que funciona. Veja bem, quando eu digo falar corretamente, é através do conhecimento gramatical. Agora, você, por exemplo, chegar em um determinado lugar, e vamos dar um exemplo de um português não correto, tudo bem? Eu gostaria que você falasse comigo. Veja bem, eu gostaria que você falasse comigo não está correto. Por quê? Porque depois do verbo gostar, rege preposição. O correto seria, eu gostaria de que você falasse comigo. Automaticamente você entende e sabe como colocar uma frase como essa em inglês. Portanto, I would like you to speak to me. Certo? Olha que interessante. Então, ó, eu gostaria de que você falasse comigo. E não eu gostaria que você falasse comigo. Então vamos ficar atentos ao português. Falando o português corretamente, certamente conseguiremos falar o inglês corretamente também. Certo? Então essa frase hoje aqui analisada, não é? I regret saying what I said. I shouldn't have said it. Né? I shouldn't have said it. Arrependo-me de dizer o que eu disse. Eu não devia ter dito isso, certo? É uma frase assim, agora, depois da explicação, simples, mas não é tão simples assim de ser trabalhada, né? De bate-pronto, se não for praticado, você não vai conseguir colocar isso em prática, tudo bem? Aqui na Império Com, nós estamos trabalhando com consultoria, tá? Então, nós temos uma consultoria, tá? Gramatical, visando comunicação escrita, de segunda a sexta-feira,
1 hora por dia a um custo de R$ 790. Caso haja interesse da parte de alguém, ou a parte de vocês, claro, com todo respeito, né? Entre em contato conosco através das nossas redes sociais, da nossa página na internet, ou através do e-mail contato@impericalenterprise.com.br, ou através do nosso WhatsApp 15 99728 7570. Tudo bem? Então essa foi mais uma dica. Eu espero realmente de coração tê-lo ajudado. Chamo-me Márcio Antunes, aqui da Imperial Enterprise. Eu vejo vocês no próximo vídeo.